convém que ele cresça e que eu diminua. João 3, versículo 30, tem aí esta palavra, né? Então nós vamos ver aqui em que contexto essas palavras aqui estão sendo ditas, né? Estão sendo declaradas. E quem é que está declarando estas palavras? Convém que ele cresça e que eu diminua. João 3, versículo 22 em diante, vai dizer assim: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, e foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu então João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha só, queridos. O autor dessa frase aqui sabia muito bem do que ele estava falando. João Batista, meu irmão, ele tinha plena consciência ali do seu papel diante de Deus aqui nessa terra. Ele tinha uma consciência incrível do seu papel aqui, do seu ministério. E a melhor maneira, querido, de permitir com que Jesus cresça em nós e nós venhamos a diminuir a cada dia é esvaziando-se de nós mesmos. Esvazie-se de si mesmo, querido. Você quer que Jesus cresça e que você diminua? Você quer que isso se cumpra em sua vida como na vida de João Batista? Você precisa esvaziar-se de si mesmo. Você precisa dar lugar para que Jesus venha a crescer na sua vida. E quando Jesus cresce em nossas vidas, meu irmão, nós somos irradiados de uma luz divina que vai permear por todas as áreas de nossa vida, desde a nossa saúde, a nossa vida financeira, em todas as áreas Ele estará abençoando as nossas vidas. Não estou dizendo e nem prometendo que você vai ser rico ou coisa do tipo, mas com certeza você vai ter uma vida em que suas necessidades irão ser supridas em todas as áreas. Aquele que tem Cristo, aquele que tem Deus, tem o Espírito de Deus habitando dentro de si, em todas as áreas, ele é totalmente pleno. Ele tem todas as suas áreas preenchidas pelo Espírito de Deus. Quantos de nós, queridos, às vezes ficamos cheios de nós mesmos, né? Quantos de nós achamos que muitas vezes as coisas que estão dando certo porque estamos sabendo fazer as coisas? Quantos de nós achamos isso? Muitos são até tentados a acharem que sem eles ali as coisas não iriam para frente, não iriam dar certo. E nesse momento nós começamos a nos enchermos de nós mesmos. São pessoas que estão cheias de si mesmas que começam a pensar assim. E pessoas cheias de si mesmas, queridos, elas ficam vazias do Espírito de Deus, vazias do Espírito Santo, vazias de Jesus, vazias do Filho de Deus, meu irmão. Você lembra ali da oração do fariseu e do publicano? Lá em Lucas, em Lucas 18, a partir do versículo 19, diz que Jesus ali propôs uma parábola. Para quem? Para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezarem os outros. E aí ele começa dizendo ali, a partir do versículo 10, Lucas 18, 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro publicano. E o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho.
O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E aí Jesus finaliza dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Queridos, todo aquele que se julga acima dos outros, ele está se exaltando e não permitindo com que Jesus possa estar crescendo no seu interior, crescendo em seu coração, crescendo em sua vida. É preciso lembrarmos que sempre é preciso estar lembrando disso, lembrarmos sempre que convém que Jesus cresça, meu irmão. Jesus cresça em nós e nós venhamos a sempre diminuir. Jesus precisa ser visto mais do que já é, ou talvez não esteja nem sendo visto na vida de alguns que se dizem cristãos, que se dizem crentes. Será que as pessoas estão conseguindo enxergar Jesus na sua vida, querido? Você que é crente, você que é um cristão, uma cristã, as pessoas estão conseguindo identificar Cristo, a pessoa de Jesus na sua vida? Meu irmão, infelizmente Jesus, na vida de muitos, tem servido apenas de escada para as pessoas se tornarem cada vez mais vaidosas, se tornarem cada vez mais arrogantes, presunçosas, soberbas. Pessoas que estão buscando muitas vezes os holofotes para si mesmo e não para Jesus, e não para o Filho de Deus. Você tem buscado isto? Que os holofotes sejam para você ou para o Filho de Deus? Ou para Cristo? Ou para a glória do próprio Deus? Alguns ainda tentaram fazer com que João Batista ali naquele momento se incomodasse ou ficasse ali preocupado com o crescimento de Jesus, né? Com o crescimento daquele ali que estava batizando mais do que ele. E chegaram para João e falaram: mestre, Jesus, aquele que esteve aqui, que o Senhor batizou, aquele que foi batizado por ti, agora está batizando também. E ele está batizando mais pessoas que o Senhor está batizando, querendo jogar tipo João Batista contra Jesus. Porque o próprio João Batista foi quem batizou Jesus, meu irmão. Mas ele batizou reconhecendo: mestre, eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Aí Jesus diz: faça, porque assim é necessário para que tudo se cumpra. E alguns tentam colocar no coração de João Batista ali essa vaidade de que ele estava ficando para trás e Jesus estava crescendo. Mas João Batista ali não se deixa levar por esta vaidade, meu irmão. E ele vai declarar em alto e bom som: convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista naquele momento, querido, ele se esvaziou totalmente de si mesmo. Ele não enxergou nem quem ele era. Ele simplesmente falou: queridos, convém que ele cresça e eu diminua. Quem sou eu? Eu sou um miserável, pecador, dependente dele. Pela sua graça é que nós seremos salvos. Então João Batista declara isso aí em João 3, versículo 30, meu irmão. Jesus realmente estava crescendo, porque era para crescer, como é para crescer hoje em nossas vidas, na minha e na sua também. Jesus é para estar crescendo em todos os corações, mas eu estou falando aqui de ministério. E Jesus estava crescendo ali no seu ministério, e ele nunca vai parar de crescer. O ministério de Jesus é sempre em ascensão, sempre crescendo. Mas o mais importante é que ele cresça em seu coração. O mais importante é que Jesus cresça em nossos corações. Você tem permitido isto? Com que Jesus esteja crescendo aí no seu coração? Ou você tem impedido esse crescimento de Cristo aí na sua vida, na sua família, principalmente no seu coração? Ou você tem feito com que cresça o pecado, meu irmão? O pecado tem impedido, muitas vezes, o crescimento de Jesus nos corações de muitas pessoas, principalmente de muitos cristãos. Não permita, meu irmão,
Não permita com que o pecado tenha mais espaço do que o Filho de Deus na sua vida. Não permita que o pecado ocupe mais lugares no seu coração do que o próprio Filho de Deus. Em Gálatas 5, versículo 1, diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5, versículo 1 vai dizer isso. Que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas em Gálatas 5, versículo 13, mais adiante no versículo 13, diz que não devemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, devemos usar dessa liberdade para sermos servos uns dos outros através do amor. Agora, as pessoas confundem essa liberdade. Em Gálatas 5,13 vai dizer isso. Diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então a gente vê aí que muitos cristãos têm usado dessa liberdade em Cristo para estar dando justamente lugar ao pecado, querido. Para estarem fazendo muitas vezes coisas que Deus não aprova, que Deus não gosta, que Deus está desaprovando. Que liberdade é essa que você alcançou em Cristo Jesus que tá te levando para o pecado? Que você está fazendo coisas que a Bíblia está dizendo que é pecado, que não deve fazer. E aí você diz, não, eu saí desse mundo, dessa religiosidade para estar livre em Cristo, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas não é uma liberdade para você ir para o pecado. Pelo contrário, é para você se libertar do pecado. Você estava preso aos prazeres do pecado e agora Ele te libertou. E foi para a liberdade que Ele nos libertou. Para sermos verdadeiramente felizes. Ninguém consegue ser feliz em meio ao pecado. Ninguém consegue ter paz no coração fora da vontade de Deus, meu irmão. Então muitos cristãos, como eu disse, têm usado dessa liberdade em Cristo, meu irmão, para estar dando ocasião à carne, para estar dando lugar para o pecado, para fazerem coisas que Deus não está muitas vezes aprovando. Jesus tem sido diminuído no coração de muitas pessoas, de muitos cristãos, como o próprio Jesus previu isso aí lá em Mateus 24, versículo 12. Em Mateus 24, versículo 12, ele diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. No versículo seguinte ele continua, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. O amor de muitos se esfriarão. O amor no coração de muitos irá se esfriar. Por quê? Por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o mal, o pecado, a maldade. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Seja qual for a área de sua vida, querido, não permita nunca. Nunca permita que o pecado, nunca permita que a sua autossuficiência venha impedir com que Jesus cresça em seu coração, cresça na sua vida, cresça no meio da sua família. Que você possa sempre dizer, acima de tudo, você possa estar buscando e dizer que Cristo é a única razão do seu viver. Que você possa sempre dizer isto e, acima de tudo, viver estas palavras que foram ditas por um grande homem de Deus, que foi João Batista. Que você possa estar falando o que ele falou. Que você possa estar vivenciando o que João Batista vivenciou. Enquanto muitos chegaram ali e tentaram persuadir João Batista, olha, aquele que o Senhor batizou, aquele que esteve aqui, agora está também batizando. E está batizando mais do que o Senhor está batizando. E ele não se deixou levar por aquelas palavras. Talvez pessoas tenham chegado para você dizendo que você é a pessoa, que você é o cara, que você faz, que você acontece, que sem você aquilo ali não estaria dando certo, que sem você aquilo ali não estaria indo para frente. Não se deixe levar por essas palavras, não.
Eleve tudo isso aí para a glória de Deus. Cara, se eu estou fazendo alguma coisa que está dando resultado, é porque Deus está abençoando, me abençoando, para que eu possa estar sabendo fazer e para que tudo esteja dando certo. Não é por mérito meu, é porque Deus está abençoando para que dê certo. Quando José do Egito ali foi vendido ali para o oficial de Faraó no Egito, e a palavra de Deus vai dizer que tudo que José fazia, Deus abençoava, José era próspero. Não era porque José sabia fazer, mas porque por trás de José tinha um Senhor que se agradava muito da vida dele e fazia com que tudo que José fizesse prosperasse. Então, quando alguém chegar para você, como chegaram ali para João Batista, tentando engrandecer e persuadir João Batista a achar ruim que Jesus estava batizando também e até crescendo mais do que ele, que você possa dizer o que João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Glorifique sempre a Deus na sua vida, glorifique sempre a Jesus nas suas atitudes. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a toda a sua família.